Tudo começa quando Regina atende o telefone e pergunta quem é. E Josefina fala que é a mulher que ela quer falar há mais de 25 anos, e diz que é Peppa, a mulher que roubou a filha dela, e deixa Regina paralisada. Ela pergunta se Regina perdeu a língua ou desmaiou. E então Regina pergunta como vai saber se é ela realmente que está com sua filha. Então Josefina fala que foi ela quem mandou a roupinha que a menina estava usando quando ela a roubou, e também é a autora de todos os anônimos que ela recebeu. Então Regina, desesperada, pede para falar com sua filha. Josefina fala que é ela quem dá as ordens, e fala para Regina que ela tem algo que ela quer e vice-versa. Então Regina pergunta se ela quer dinheiro, e Josefina diz que agora ela entendeu tudo. No restaurante, Constanza fala para Jerônimo que acha sim que Josefina seja capaz de matar, mas pergunta o porquê ele está falando isso. E Jerônimo fala que é porque ela era a única suspeita no momento que possa ter matado seu irmão, porque já descartou Augusto e também Roberta. Então Constanza fica chocada. Jerônimo fala que ela tem a coragem de mentir para ele dizendo que Renata tinha sido namorada de Rafael e com certeza faria qualquer coisa para separar Roberta de seu irmão. Constanza diz que ele tem razão, e que o amor dela por Roberta é notável. Então Jerônimo diz que tem um plano e quer saber se pode contar com ela. Constanza diz que com certeza. Então ele explica que já verificou para saber se a carta que estava com seu irmão no dia da morte tinha sido escrita por Roberta, mas já comprovou que não. Então conta que precisa de algum documento com a letra de Josefina para tirar essa dúvida e seguir com a investigação, e pergunta se Constanza pode ajudar, e ela garante que sim. Constanza comenta que isso vai fazer ele se afastar mais de Renata, e Jerônimo diz que sabe disso, mas que não pode deixar essa senhora livre, por mais que ela seja a mãe do amor de sua vida. De volta ao centro, Regina fala para Peppa que quer sua filha, e que se ela só queria dinheiro deveria ter falado desde o início. Mas Josefina fala que também queria ver ela sofrer, e então diz que tem algumas condições para devolver a filha dela. Ela começa a dizer que primeiro Regina terá que dar o dinheiro dela antes do aniversário de 25 anos de sua filha, e também não poderá envolver a polícia nisso, e muito menos tentar denunciar ela depois de tudo, porque senão pode voltar e matar a filha dela, afinal segue seus passos o tempo todo. E então Regina garante que não vai fazer isso, e Josefina fala que então é só ela aguardar por novas instruções dela e desliga. E Regina fica apavorada, mas agradece a Deus por sua filha estar viva. Na empresa, Renata e Augusto conversam, e ele diz que deve ser muito difícil para ela descobrir tantas coisas sobre sua mãe e irmã, e Renata diz que sim, porque jamais imaginou que elas poderiam planejar tantas coisas ruins. E então Augusto comenta que ainda assim ela prefere a verdade, e Renata concorda. Ele fala que espera que isso não mude a visão dela em relação a Jerônimo, e Renata diz que uma parte mudou sim, porque agora está explicado, mas a outra continua muito machucada. E então Augusto fala para ela não esquecer que eles têm um futuro lindo juntos, sem mentiras e enganos. Mas Renata fala que está sendo muito difícil se reconstruir. Augusto fala que ela é uma mulher forte, e então avisa que vai mais tarde conversar com o pai dela, mas Renata diz que não é uma boa ideia, porque a situação não está legal, e também avisa que vai estar na casa de sua tia comemorando a volta de seu tio.
Gonçalo olha uma foto da família, e então pensa que não acredita que Fina foi capaz de trair o amor dele e também sua confiança, e tudo isso por dinheiro. E então fala que precisa se acalmar antes de encontrar com ela, porque pela primeira vez não sabe o que faria se visse ela agora, porque jamais imaginou sentir tanta repulsa de alguém. Na mansão, Josefina conta para Roberta que já falou com Regina, e então a filha pergunta se a mãe não tem medo que ela conte para Gonçalo, mas Josefina fala que ela não sabe que a mulher que roubou a filha dela e a esposa de Gonçalo são a mesma pessoa, mas Roberta acha que não vai demorar muito para ela descobrir. Josefina fala que quando ela souber, elas já estarão longe com o dinheiro, e nisso Eulália chega dizendo que Renata está procurando pela mãe, mas Josefina manda ela dizer que não quer vê-la, porém Renata invade o quarto e fala que ela terá que ouvir, nem que seja pela última vez. Enquanto isso, Inês e Isidro querem saber de Regina o que está acontecendo. E por que ela resolveu hipotecar a casa e vender todos os seus bens tão depressa, e ela fala que não pode dar detalhes. Então Inês pergunta se foi Peppa que entrou em contato e está ameaçando ela, mas Regina diz que não pode dizer nada. Isidro fala que é um absurdo que ela faça isso tudo do nada, e então Regina fica nervosa e pergunta se pode ou não contar com eles, e Isidro diz que tudo bem. Inês tenta continuar convencendo a amiga, mas ela pede para os dois não falarem nada para Gonçalo, porque se tem uma chance de recuperar sua filha, ela precisa aproveitar. Na mansão, Josefina fala para Renata que não quer ouvir os sermões dela, mas ela diz que vai falar mesmo assim. E então Roberta fala que ela é muito desprezível, e nisso Josefina sai do quarto e Renata vai atrás. Roberta recebe um telefonema e marca de se encontrar com alguém, e então dá risada de sua meia-irmã, e diz que ela nem imagina isso. Lá embaixo, Josefina fala para Renata não ficar reclamando de nada, e ela fala que a mãe prometeu que não haveria mais mentiras entre elas, mas ela não cumpriu, porque sempre tratou Roberta como centro do universo e ela nada. Josefina começa a falar que precisou fazer isso quando Roberta chegou na vida delas. E então Renata não entende e pergunta por que a mãe está insinuando que Roberta chegou depois, e Josefina confirma dizendo que foi isso mesmo que aconteceu. Renata fala que a mãe está louca, e então Josefina fala que foi por isso que colocou o mesmo nome do pai nela, e Renata pergunta se ele se chamava Roberto, e Josefina confirma. Roberta chega e assiste a cena da mãe dizendo que a vida delas é muito diferente, e Renata diz que nisso ela tem razão, e então fala para Roberta levar a mãe no médico, porque ela não está bem da cabeça, e então vai embora pensando que Jerônimo faz muita falta a ela. Roberta pergunta para Josefina o porquê ela fez esse show todo, e ela diz que tudo isso tem um propósito, e que agora mais do que nunca não pode dar passos em falso. Por outro lado, Marina pensa em Jerônimo e fica nervosa porque ele não ligou para ela, e fica perturbada querendo saber se ele está com Renata de novo. E nisso, Jerônimo chega no apartamento e fala sozinho, dizendo que se a mãe dela for a culpada pela morte de seu irmão, ele vai querer justiça, e que isso já custou o amor dela. Agora terá que ir até o final. Honório chega em casa e é recebido por Constanza, que deseja boas-vindas de volta, e Honório diz que nada e nem ninguém vai separar eles de novo. E Constanza diz que é lindo ver que os problemas não foram maior que o amor deles. Na fazenda, Manuela ajuda Carlos e Matilde a fazerem a lista de convidados do casamento, e nisso Lázaro e Carina chegam,
e escutam eles comentarem que precisam decidir quem serão as testemunhas, e então Lázaro diz que eles também. Então Matilde diz que não entendeu, e Lázaro pede para Carina contar, porque ainda não está acreditando. Carina fala que aceitou se casar com Lázaro, e então todos fazem festa e comemoram, e então Matilde diz que a mãe deles deve estar muito feliz, e fala para Carina que não existe cunhada melhor que ela. Por outro lado, a enfermeira fala para o doutor que precisou dar um calmante para Álvaro, porque ele não parava de chamar por Jerônimo e Carina. Então o doutor fala que essa é a esposa dele, e a enfermeira quer saber quando Jerônimo vai até lá, e o doutor espera que ele não demore. Enquanto isso, Renata chega no quarto de Adriana, que está junto com o urso que Matias deu a ela, e então pergunta por onde a amiga andava, e ela fala que foi falar com sua mãe, e Adriana diz que ela não deveria fazer isso porque sempre acaba triste, e Renata diz que precisava, mesmo que fosse pela última vez, e então diz que está se sentindo órfã. E nesse meio tempo, Honório atende o telefone e Branca pergunta se ele já esqueceu do que fez ela sentir. E ele pergunta de onde ela está ligando, e Branca fala que do ninho de amor deles, e então Honório fala que ela está completamente louca e desliga na cara dela. Na mansão, Josefina pega um cordão com a letra R e se lembra de quando viu no pescoço de Renata quando ela era pequena, e então diz que isso vai ser a primeira coisa que Regina terá de sua filha, porque assim ela vai confiar mais nela, e daqui a pouco terá tudo por inteiro. No apartamento, Jerônimo pensa em Rafael e suplica para o irmão ajudar ele a descobrir se foi Josefina Monterrubio quem o matou, e em seguida o celular dele toca e é Marina, querendo saber como foi tudo por lá. Jerônimo conta que já foi tudo esclarecido, e que Roberta tentou negar mas não teve saída, e ela pergunta por Renata, e Jerônimo diz que tudo entre eles já se acabou, e que não tem volta, e então ela pergunta se ele está seguro disso, e Jerônimo diz que sim, e explica que precisa encerrar esse capítulo de sua vida. Marina pergunta se então eles dois vão seguir juntos, e Jerônimo diz que sim, e agradece muito por ela ter ajudado ele e que sente muita gratidão, mas Marina fala que o que ela quer despertar nele é amor, mas Jerônimo explica que ainda não esqueceu Renata, e ela diz que entende, porque o amor não se pode esquecer de uma hora para outra, mas fica muito feliz que ela tenha escolhido ela. E nesse meio tempo Constanza e Honório arrumam a mesa, e ela pergunta quem ligou para ele quando ela estava no banho, e Honório prefere não contar e diz que foi um número errado. Eles começam a conversar, e então Constanza fala que precisa contar uma coisa para ele, mas nisso Renata chega com Adriana e ela diz que vai contar depois. Honório pergunta o porquê a sobrinha está triste, e quando ela vai dizer, Gonçalo e Matias chegam e cumprimentam eles dizendo que foi uma ideia ótima esse momento em família. Matias conta que o pessoal do apartamento que ele comprou já entraram em contato e disseram que está tudo pronto, e então ele vai deixar de ser hóspede ali. E então Renata aproveita o gancho e fala que ela e Adriana resolveram ir morar no apartamento dela, e Constanza fica triste dizendo que estava adorando a casa cheia. Adriana fala que eles vão visitar sempre e que os dois precisam ficar um pouco sozinhos. E então Renata conta para Gonçalo que tomou essa atitude também porque foi até a casa se despedir de sua mãe e Roberta. E então o clima fica tenso e Gonçalo consola Renata. Enquanto isso, Regina fala com a mulher que ficará responsável pela venda de sua casa, e pergunta se esse processo pode ser rápido,
mas a moça diz que nem sempre é fácil efetuar a venda, mas eles farão o possível. Elas se despedem, e então Regina reza pedindo para conseguir juntar a quantidade que Peppa quer, porque precisa recuperar sua filha. E então pega uma foto de Renata e começa a chorar, e diz que agora ela não é mais um bebê, e sim uma mulher, porque já se passaram quase 25 anos. Isidro e Inês conversam sobre Regina, e ela fala que eles deveriam contar para Gonçalo sobre os planos dela, mas Isidro diz que não, porque ela é uma mulher responsável e está tomando suas próprias decisões, e eles precisam apoiar. Inês diz que ele tem razão, e então fala que é por isso que eles não podem ir embora, e Isidro fica furioso dizendo que aonde eles estiverem apoiarão ela. E fala para Inês não usar isso como desculpas, e então sai da mesa, e ela fica se perguntando como vai explicar para ele que não quer ir embora. Na casa de Constanza, todos estão reunidos à mesa, e então Renata conta que mandou sua mãe procurar ajuda psicológica, mas ela se ofendeu. E então Matias diz que ela precisa mesmo, porque maltratou ele várias vezes. Então Gonçalo fica surpreso e diz que não sabia, e pergunta-o por que o filho não disse nada, e Matias fala que não ia adiantar, porque ele estava encantado por ela. Então Gonçalo oferece suas desculpas a ele. Renata comenta que parece que eles estão falando de uma pessoa totalmente desconhecida, e então Gonçalo diz que cortou relações com Roberta e Josefina, mas jamais faria isso com ela porque Renata é tão filha dele quanto Matias e garante que pelos dois daria sua vida, e então Renata agradece muito. No hotel, Augusto fala que Roberta foi muito burra em confessar tudo, e ela conta que todos estavam pressionando ela. E que a doutora falou demais, então não tinha como ela se defender. Augusto fala que esse era o motivo que Jerônimo e Renata precisavam. E Roberta fala que não entende o porquê ele está preocupado, se foi ela que levou a pior, e diz que Renata deve mesmo ir embora com Jerônimo. Augusto não aceita, e pergunta o porquê ela não para de falar besteiras, então Roberta diz que ele tem razão, e que a última coisa que eles querem fazer naquele momento é conversar, e então os dois começam a se divertir. De volta à reunião em família, Matias conta que ameaçou de expor Roberta publicamente, porque sabe que ela odeia ficar mal diante da sociedade, e quem sabe assim ela dê o divórcio. Honório pergunta se Renata conseguiu descobrir se Jerônimo teve algo a ver com o empréstimo do banco, mas ela diz que não, porque quando ia até o banco encontrou com Augusto e acabou não indo. E então Gonçalo fala que não sabia que ele estava na cidade, e diz que gostaria de vê-lo para agradecer por tudo que ele fez por ela e sua família. Renata comenta que ele também quer vê-lo, e Gonçalo pergunta se é por algo em específico, e então Renata fica sem saber o que dizer, e Adriana disfarça perguntando se alguém quer comer salada e corta o assunto. Matias se afasta para atender um telefonema, e então Adriana fica de longe olhando ele falar com Julieta, que pergunta como ele está. E Matias diz que com alguns problemas, mas tudo bem, e então ela pergunta se pode ajudar, e convida ele para um café, e Matias diz que tudo bem, e que no dia seguinte vai ligar para ela, e então volta para a mesa. E nesse meio tempo, Jerônimo atende uma ligação de Carlos, que conta para ele que a produtora que vai fabricar o vinho com o nome de Rafael já conversou com ele, e aproveita também para dizer que o médico da prisão ligou dizendo que quer falar com ele, e então pergunta se o amigo quer que ele vá até lá, mas Jerônimo diz que não, porque ele mesmo vai resolver.
Na igreja, Marina chega para falar com o tio, e então conta que tudo entre Jerônimo e Renata se acabou, e que agora vai conseguir lutar pelo amor dele. Mas o tio fala que não quer ver ela sofrer, e que há amores que são para toda a vida, e acha que o de Jerônimo e Renata é assim. Mas Marina diz que isso já acabou, e que agora é a chance dela mostrar seu amor, porque ama Jerônimo, e deixa o padre angustiado por ela. E enquanto isso, Manuela admira Matilde junto com Carlos, e depois fica muito feliz quando vê Lázaro e Carina também. E então Lázaro pergunta se Carina se lembra que um dia ele disse que os dois estariam juntos olhando a lua, e ela diz que sim, e conta que passou várias noites pensando como seria se um dia eles estivessem juntos. E Lázaro promete que a partir daquele dia promete que dará a sua vida para fazer ela feliz. E nisso, Matilde fala para Carlos que pensou que nunca iria se casar por causa de sua maldição. Mas ele fala que ela é uma bênção, e Matilde agradece por ele estar em sua vida. Hermínia chega e pergunta o que Manuela está fazendo, e ela fala que está olhando os apaixonados. E parece que o amor invadiu a Bonita, e é uma pena que não chegou a tempo para contagiar Renata e Jerônimo. No dia seguinte, Adriana pergunta para Renata o porquê ela não contou para o pai que Augusto quer pedir a mão dela, e ela diz que não poderia falar isso na frente de todo mundo, e a amiga diz que então ela não está convencida. Matias se aproxima e pergunta aonde ela vai, e Renata diz que até o banco, para saber se Jerônimo teve algo a ver com o empréstimo, e então se despede deles. Adriana fala para Matias que é melhor eles irem em carros separados, porque ele deve encontrar a amiga Julieta dele, e Matias pergunta se ela estava escutando a conversa, e Adriana diz que ouviu no jantar. E então ele diz que ela é uma amiga que ele sai para conversar. Adriana mostra ciúmes, e Matias diz que ela está confundida, e que sabe muito bem que ele gosta dela, mas que precisa se resolver, e então diz que é melhor mesmo eles irem em carros separados. Por outro lado, Regina se arruma na frente do espelho e diz que chegou o dia de encontrar com Peppa. E nisso Josefina também está se arrumando, e diz que ela nem imagina o que lhe espera, e garante que ela jamais será feliz. E Regina diz que Roberto nem imagina quanto sofrimento causou a ela e sua filha por ter se metido com essa mulher. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.